Vamos falar da falácia do processo ilícito. Vamos lá. Há uma regra em relação aos argumentos que nos diz que, se um termo na conclusão se refere ao todo de uma classe, então as evidências que apontam para a conclusão também tendem a se referir a toda a classe. Não podemos chegar a uma conclusão sobre todos os funcionários do Estado, por exemplo, a menos que conheçamos com algum conhecimento que se aplique a todos eles. Saber que alguns funcionários do Estado são culpados dessa ou daquela prática não justificará que cheguemos a conclusões sobre todos eles. Considera-se que os argumentos que violam esta regra incorrem na falácia do processo ilícito. Vamos a um exemplo. Todos os coletores de impostos são funcionários públicos, e todos os coletores de impostos são cruéis. Logo, todos os funcionários públicos são cruéis. Pode haver em algum lugar que seja apenas um pouco opressivo. A falácia consiste em que nos referimos a todos os funcionários públicos na conclusão, mas a premissa nos diz apenas que os coletores de impostos são alguns deles. Essa falácia aqui pode ser resolvida pelo diagrama da lógica, tá certo? Fazendo aquele diagrama você consegue resolver essa falácia aqui e detectar a falácia. Vamos a mais uma observação. O argumento que usa o processo ilícito tende a ser falacioso porque faz afirmações não embasadas. Embora as premissas falem apenas de alguns membros de uma classe, a conclusão introduz, pela primeira vez, todo o restante daquela classe. Em outras palavras, tentamos chegar a conclusões sobre coisas sobre as quais não temos evidências e cometemos uma falácia ao fazê-lo. Há ainda outra versão do processo ilícito cuja identificação é mais difícil. Vamos ao exemplo. Todos os ciclistas são pessoas econômicas e nenhum fazendeiro é ciclista. Logo, nenhum fazendeiro é uma pessoa econômica. Esse problema também é resolvido pelo diagrama de maneira muito fácil. Vamos à observação em relação a esse exemplo. Isso parece se ajustar aos fatos que observamos, mas é uma falácia. Poderíamos, do mesmo modo, dizer: todos os ciclistas são mortais. Isso nos daria a nítida impressão de que os gordos fazendeiros estariam dirigindo seus enormes carros para sempre. A fonte da falácia, neste exemplo, é que a premissa nos diz que os ciclistas são alguns membros da classe das pessoas econômicas. A conclusão, por outro lado, nos diz que a classe inteira não possui um único fazendeiro contido nela. Novamente, a falácia é um processo ilícito. Esses termos que abrangem toda a classe são chamados termos distribuídos, e há uma regra para encontrá-los. Os enunciados universais, que falam sobre todos ou nenhum, têm sujeitos distribuídos. Os enunciados negativos, que nos dizem o que não se aplica a um caso, têm predicados distribuídos. No exemplo acima, a expressão pessoas econômicas é distribuída na conclusão, já que é o predicado de uma proposição negativa. Na premissa, porém, ela é não distribuída, não sendo nem o sujeito de um universal, nem o predicado de uma proposição negativa. Isso parece complicado, mas a regra o torna simples. Você logo verá quais conclusões tentam abarcar toda uma classe sem nenhuma informação que justifique isso. Para maravilhar por completo seus amigos, chame a falácia de ilícito menor quando o sujeito da conclusão estiver injustificadamente distribuído, e de ilícito maior quando o predicado da conclusão estiver. O uso do processo ilícito requer muito dever de casa. Você deve aplicá-lo para sustentar conclusões que parecem plausíveis, mas que têm o insignificante empecilho técnico de não poderem ser provadas por você.
Sua habilidade no emprego do processo ilícito lhe permitirá formular argumentos baseados naquilo que alguns membros da classe fazem e, em seguida, passar discretamente para a conclusão sobre a classe toda. Embora ele tenha aqui tecnicamente descrito termos distribuídos, universais, negativa, nenhuma, todos, essa questão técnica, a falácia do processo ilícito pode muito bem ser resolvida e identificada através de diagramas. Os dois exemplos que nós demos do coletores de impostos e dos ciclistas e fazendeiros podem ser resolvidos facilmente por diagramas. Essa é a falácia do processo ilícito. Obrigado pela sua visita e até a próxima.